dois, três. Um, dois. Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas que nos acompanham, que faz parte desse podcast Conexão da Fé. Hoje, 19 de setembro, exatamente nesse pequeno programa, nós vamos estudar um pouquinho o primeiro caderno que nos ajuda a compreender ou nos prepara para celebrar o jubileu da oração. O tema é sugestivo, nos chama a atenção, peregrinos de esperança. Por isso nós vamos começar este programa rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Querido amigo, querida amiga, como falei inicialmente, esse podcast, ele também tem a finalidade de informar, de nos formar como preparação para o Jubileu da Oração, um programa próprio da Diocese de Sobral, através das mídias sociais. Meus queridos irmãos e irmãs, o tema que vamos refletir a partir do caderninho Jubileu 2025, que foi produzido ou traduzido pela CNBB Nacional, traz para nós rezar hoje. Como nós ouvimos estas expressões dos nossos pais, falando aos filhos: filho, já rezou hoje? Como também ouvimos os padres pregadores nas nossas igrejas matrizes, nas capelas, nas ruas, advertindo: já rezou hoje? Como também ouvimos o Santo Padre, os nossos queridos bispos, nos exortando: já rezou? Ou seja, a oração é esse momento especial com o Pai, momento em que, no tempo e na história, nós reservamos para estar com Ele. E rezar não é falta de opções, de ações. Pelo contrário, é um amor de Deus, um amor nosso que se encontram. Nesse pequeno caderno produzido pela CNBB, ou traduzido pela CNBB, melhor dizendo, ele está subdividido entre 4 capítulos. O primeiro capítulo, ele traz algumas referências de autoridade sobre a necessidade da oração. Começando com Santa Teresa de Lisieux, padroeira das missões. É claro que quando a gente escuta esta palavra missões, a gente imagina aquele movimento, aquela ação, um caminho, e muitas vezes a gente não quer caminhar, a gente quer correr. Nas pregações, às vezes queremos falar muito, muito rápido e aí vai. Mas a missão, antes de mais nada, é estar com Deus, é rezar. E falando desta santa, que
que tanto ofereceu o testemunho da oração, trago um exemplo contido nesse próprio caderninho de um homem que foi pego pela polícia à época na sua região e que havia cometido um assassinato, um triplo assassinato. E Santa Teresa, uma menina de 14 anos, dentro de uma cultura familiar também religiosa, se preocupou com aquele homem e ela rezava a Deus pedindo para que ele tivesse a graça da misericórdia, da salvação. Mas era uma pequena menina e ela trouxe sua irmã e juntos rezaram por aquele homem. E de fato, a lei foi aplicada, ele foi penalizado, a pena era tirar a própria vida. Mas Santa Teresa de Lisieux queria uma prova, uma convicção de que aquele homem tinha recebido a misericórdia e a graça de Deus. Não era permitido, também não era comum uma mulher, uma menina ler jornais. Hoje é fácil, a gente tem acesso a tudo na hora que a gente quer, inclusive as próprias idades. Mas, depois do fato, ela em casa viu o jornal e por acaso olhou e viu uma manchete que chamou a atenção. E quando ela olhou, narrava exatamente o fato de que aquele homem, Henrique, ao ver o padre que estava com o crucifixo, ele beijou 3 vezes as chagas de Nosso Senhor. Então, Santa Teresa ficou feliz porque aquele gesto era, de fato, um sinal de que Deus havia perdoado aquele homem e que aquele homem tinha aceitado Deus. Ou seja, a oração de uma menina de 14 anos com sua irmã moveu uma atitude e um coração que estava endurecido. Meus queridos irmãos e irmãs, como muitas vezes a gente perde esta oportunidade de rezar pelas pessoas. Às vezes a gente pensa que ninguém vê, ninguém escuta, ninguém sabe, e parece que a gente se preocupa mais com o olhar das pessoas do que com o olhar de Deus, que tudo conhece, que tudo sabe e que tudo pode. Ou seja, Santa Teresa nos dá esse testemunho tão belo de confiar no Pai, de buscar nele pelos irmãos. Quantas vezes a gente precisa também rezar pelos nossos familiares, que por um motivo ou outro fica sem falar, e a gente chama a palavra intriga. Ah, cortou tudo. Não, a gente pode rezar a Deus por aquela pessoa, pedir o bem para ela, pedir a sabedoria, enfim, pode suplicar a Deus por aquela pessoa. Um outro testemunho belo também de autoridades da oração é de Davi de Maria, quando ele mesmo diz: eu acredito que o homem não pode se realizar sem silêncio e oração. Os tempos modernos, com tantas realidades, com tantos barulhos, a gente se esquece ou a gente às vezes não consegue parar um pouco. A gente não consegue contemplar nosso Senhor, não consegue vivenciar também as nossas realidades, porque o barulho, o movimento tira e rouba tudo isso. Um outro testemunho, Madre Teresa de Calcutá, a mulher que vivenciou realmente a caridade. Conta também nesse caderninho uma história, possivelmente tenha sido o Papa Francisco, quando sacerdote, com o seu ano e pouco de ordenado, quando a encontrou, a primeira frase, a pergunta que Madre Teresa perguntou ao padre foi: quantas horas você reza por dia? E ele diz o texto que ficou um pouquinho calado, aí foi narrando: eu rezo a Santa Missa, eu rezo a liturgia das horas, eu rezo o rosário. Mas ela perguntou de novo: quantas horas você reza por dia? E ele esperava que ela fosse falar da caridade. E parece que a pergunta que ele queria fazer à Madre Teresa de Calcutá era sobre a caridade. Mais adiante, ela vai dialogando, vai conversando, e o texto também deixa claro que não é só cumprir as horas, as normas, a lei. É preciso também se fazer amigo de Jesus. É preciso tirar esse tempo para estar com Ele. Isso acontece por amor. Inclusive, Santa Teresa também responde ao padre, né?
ela socorre aos pobres porque Jesus se faz pobre e é por amor que ela vivencia tudo isso. Ainda, meus irmãos e irmãs, um outro testemunho de Domênico, um homem daquelas regiões da Europa que conviveu com os camponeses, apresenta também uma experiência muito bonita. Os homens que iam trabalhar, as mulheres que ficavam fazendo a comida, uns ficavam rezando, mas no momento comum todos rezavam. Antes das refeições, antes de dormir. Essa realidade é muito típica nossa, aqui do Brasil, de modo especial, dos nossos irmãos sertanejos, os camponeses, que rezam pedindo a chuva, que agradece quando o feijão já está pronto para a colheita, quando o animal está pronto para ser abatido. E é bonito porque nós encontramos muito, graças a Deus, ou então, Deus mande o que é bom para nós. Meus irmãos e irmãs, com esses testemunhos, nós podemos olhar também para nós, como nós estamos nos comportando. Nós temos um selo indelével. A graça do batismo nos sela, nos torna diferentes. Nós somos da comunidade de Jesus. E sendo esses membros da comunidade de Jesus, também vale a pena observar o momento, o tempo que eu estou tirando para estar com Deus, para pedir a Deus pelos meus irmãos, para pedir a Deus também por mim mesmo. É claro que se a gente alargar o nosso olhar, a nossa pesquisa na vida dos santos, dos mártires, é imensa a quantidade de homens e mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas maduras que se voltam para a oração. E são inúmeras também as ações que são conseguidas através da oração. Às vezes a gente promove grandes debates, programas gigantescos, mas usando só a mente. Às vezes nem o coração usa, mas quando a gente consegue unir a mente, o coração e deixar que a graça de Deus nos envolva, a graça é bem maior. E o bonito é que tudo isso não anula a nossa humanidade, não tira a nossa humanidade, mas vem em nosso socorro, vem ao nosso encontro, nos fortalece, nos torna cada vez mais deles. Depois, o segundo capítulo, agora não mais falando de testemunho dos santos, de autoridades que rezam, mas um tema que, inclusive, muitos de nós padres já estamos usando nos nossos festejos, outros usando na sua oração pessoal, nos seus retiros espirituais, enfim, nos seus momentos. Senhor, ensina-nos a rezar. O texto apresenta alguns momentos no Antigo Testamento, a figura de Abraão, quando recebe a visita daqueles 3 homens, a notícia que vai ser pai, mas também já uma revelação de Deus sobre a cidade que enfrentava muitos desafios, dentre eles o pecado. E Abraão vai suplicar a Deus pelas pessoas. Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 30, e ele vai rebaixando o número. A gente percebe que esse homem, esse patriarca, ele está atento ao Senhor, ele está vendo também as realidades humanas, mas ele é capaz de suplicar pelas pessoas. Ele não desiste. Ah, queridos amigos, como isso é bonito, perceber em uma pessoa a atenção pelas outras. Mas olhando para Abraão, a quem ele vai suplicar pelas pessoas? Deus, o Pai. Depois, Moisés. Moisés, aquele que se coloca também na comunidade, aquele que está junto à comunidade, aquele que vive esta graça de Deus, mas também é alguém que busca, que ama. É alguém que está ali caminhando, e de modo especial no livro do Êxodo, quando ele mesmo vai suplicar a Deus, quando ele mesmo vai falar da oração. Assim, nós podemos perceber o testemunho desses homens. Mas em Moisés, nós temos uma realidade um pouco a mais. É que dentro desse aspecto da oração, quando ele levanta o cajado,
para que o povo faça a travessia com segurança, ele cansa. Mas dois irmãos, Arão e Hur, um de cada lado, ajuda a segurar seus braços para que continue a passagem aberta para o povo. Meus queridos, como é bonito perceber que rezar não é um ato de solidão negativo, mas é um ato de estar com Deus, mas que envolve também as outras pessoas. Há momentos que precisamos da ajuda do outro para rezar, para estar com. Ainda nesse capítulo, uma frase bonita que o próprio autor destaca. Uma coisa é falar de oração, outra coisa é a ação de orar, ou seja, orar. Como é importante não só saber falar, como é bonito fazer a experiência com o Senhor, estar com o Senhor. Quando olhamos para isso, meditamos o próprio Jesus, que é a nossa vida, a nossa alegria, quando escolhe os apóstolos. Passa a noite rezando, passa a noite suplicando ao Pai do céu, e quando desce, ele escolhe os 12, chamando-os pelo nome. Quantas vezes a gente faz os nossos projetos, a gente planeja, a gente busca, mas a gente se esquece de estar com Deus e pedir esta sabedoria. Quantas vezes nossas famílias sonham com coisas boas, mas não param para estar com o Senhor. Ainda nesse contexto do segundo capítulo, dessa segunda dimensão, nós vamos encontrar a citação de parábolas do jovem que pede ao pai a herança, vai embora, gasta tudo e depois volta. Nesta parábola a gente vê a perda de cor da atitude da pessoa, o descoloramento, mas ela volta, pede perdão e caminha. Olha como Jesus age na história e na vida das pessoas. Uma outra parábola, agora numa figura feminina, uma mulher que tem 10 moedas, perde uma, ela varre a casa, acende as lamparinas, enfim, faz um esforço imenso. E quando encontra aquela moeda, ela vai ao encontro das amigas para festejar. Mas uma outra parábola muito bela, narra também São Lucas, a do bom pastor, que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele leva as 99 para o lugar seguro, não deixa solto. Rembrandt e outros vão escrevendo, falando sobre isso também. Diz que aquele lugar ficou em segurança, protegendo as ovelhas, mas o pastor se arrisca nos caminhos, no deserto, atrás da ovelha perdida. E quando encontra, agora ele não vai festejar com os amigos, mas ele vai colocar ela nos ombros. Bonito pensar esta realidade. Por que a ovelha ficou no ombro? Bom, com certeza ela estava com fome, ela estava cansada, ela estava enfraquecida. E quem é que vai carregar aquela ovelha? É o Senhor. Assim somos nós, carregados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor, amados pelo Senhor, vivenciados também pelo Senhor. Assim, a oração não é só um gesto qualquer, a oração também não é uma opção de quem não tem o que fazer. Antes de tudo, a oração é este encontro maravilhoso com o Senhor, esta vivência e esta ação de Deus na vida da pessoa. Na página 47, do primeiro caderninho da CNBB, nós encontramos uma definição maravilhosa. Na oração cristã, não se cria um contato entre nossa pobreza e a riqueza infinita da caridade de Deus. Mas, quando a oração é verdadeira, um rio de amor entra em nosso coração e nos tornamos cheios do Espírito Santo, cheios do amor de Deus. Assim acontece também com São Francisco de Assis. Ah, queridos irmãos e irmãs, a oração é assim, esse encontro maravilhoso com o Senhor, esta vivência bela com o Senhor, este momento único que devemos estar com o Senhor. E
Quase chegando já ao fim, um outro testemunho de Francisco de Assis, um santo tão conhecido, tão venerado por nós, não só aqui no Ceará, porque temos a Basílica de São Francisco lá na cidade de Canidé, como também temos o Santuário de São Francisco aqui na nossa querida cidade de Sobral, e ele é padroeiro de um bom número de nossas igrejas matrizes e também capelas. Conhecemos um pouco de sua história, mas queria trazer um fato curioso, mas ao mesmo tempo para a gente rezar. São Francisco, ele vem de uma família importante daquela região. Pedro Bernardoni, um grande comerciante, um homem inteligente que sabia negociar. E sua mãe, a senhora Picá, uma mulher religiosa que, ao dar à luz, o pai estava nos trabalhos na viagem, ela cuidou para que ele fosse batizado. E o nome de batismo inicial foi João. Mas quando o pai chegou, ficou insatisfeito, não gostando, mudou o nome para Francisco, em homenagem a um tecido muito raro, mais ou menos a pronúncia, Francesco. E a gente percebe, o próprio texto deixa claro, a mãe levando para a fé e o pai vendo o lucro, inclusive colocando o nome do filho em homenagem ao lucro. É interessante, porque posterior esse jovem, ele vai renunciar às riquezas do mundo, às ilusões do mundo e abraçar a verdadeira riqueza. E faz isso com a própria vida, contemplando Deus. Reza diante do crucifixo, sente compaixão, dentro daquela compaixão, experimenta o amor de Jesus a ponto de dizer: o amor não é amado. Na pessoa dos pobres, vendo aquela realidade de pobreza, inicialmente diz as fontes franciscanas, ele se distancia, mas depois ele se aproxima com a frase belíssima que nós conhecemos: o que era amargo agora tornou-se doce. Ou seja, o cheiro do leproso, de uma pessoa com sujeira, enferma, era repugnante para Francisco antes, mas na experiência com o Senhor, agora tudo se torna doce. Assim, meus irmãos e irmãs, este santo Francisco nos ensina a buscar a graça de Deus, mas ao mesmo tempo a nossa fé nos interpela. A quem nós estamos adorando? Nós estamos tirando o momento para adorar nosso Senhor? Nós estamos diante do Senhor como filhos ou como aqueles que só quer que socorra as necessidades? A oração é esse conjunto completo da vida feliz, mas também da vida triste. Inclusive, ela atende os vivos e atende também os mortos. Aí uma expressão bonita da igreja, própria da teologia: peregrinos e ao mesmo tempo celeste. Uma igreja peregrina e uma igreja celeste. Nós vivos, que aqui estamos enfrentando as realidades do tempo, na história, mas também a igreja celeste, aqueles que estão junto do Pai, nosso Senhor. E por fim, um outro testemunho de Madre Teresa de Calcutá, com a casa do Coração Imaculado, o lugar onde abrigava os pobres. Tinha também outros nomes periféricos, às vezes talvez até de zombaria, porque era um lugar onde só se cuidava de pobres. Às vezes a gente encontra essas expressões. Cuidar de pobres para quê? Por quê? Entre eles, um jornalista famoso, vendo a madre, falou sobre isso, e ela dá uma resposta bonita àquele homem e para cada um de nós, diante das realidades que enfrentamos na comunidade. Diz a santa: aqui não há inferno, aqui há paraíso, porque aqui há amor. Ou seja, há Deus na vida daquela santa, na vida dos santos, na história da comunidade, na história da igreja e também na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, vale a pena depois pesquisar no site da CNBB, aprofundar, melhorar o conhecimento sobre esse primeiro caderninho de oração. Rezar hoje. Se a gente para refletir um pouco e olhar a nossa realidade, vamos encontrar muitos testemunhos no nosso cotidiano de pessoas que rezam.
mas vale a pena também a gente pedir a graça a Deus para não transferir a responsabilidade para os outros. Reze por mim. Claro, a gente deve pedir a oração aos outros, mas a gente deve se colocar também como uma pessoa orante. Segundo aspecto, compreender que rezar não é só conhecimento, só falar, é fazer a experiência com o Senhor, com o ressuscitado. Quando isso acontece, repito, grandes alegrias acontecem, louvores somos capazes de louvar. Desejo que o Espírito Santo toque os vossos corações, desperte a necessidade de rezar hoje, aqui e agora, mas também oferecer esse testemunho para o nosso próximo, para que também reze, para que também tenha esse momento com o Senhor. Logo mais nós vamos divulgar ainda o calendário para o jubileu da oração ano que vem, as atividades já organizadas por nossa Diocese de Sobral. Concluímos pedindo que o Espírito Santo ajude a mim, ajude a você a rezar hoje, a caminhar hoje, a esperar o céu hoje, pois o hoje nosso, apesar de ser o tempo cronos, não deixa de ser o grito de Deus, o kairós de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada uma que participou conosco desse podcast, Peregrinos de Oração. De Esperança. Nós agradecemos também a Pascom Diocesana, que tem essa assessoria geral, que nos ajuda, que nos encaminha nos trabalhos. Agradecemos também o apoio técnico, Voltila Bastos, que gentilmente favorece todo o serviço, todo o apoio, como também ao coordenador do Pilar do Pão, Padre Lucione, irmão no presbitério, que nos ajuda e que nos faz bem, trabalhar bem. Também ao Padre Josivan, que além do ser coordenador da Pascom Diocesana, é nosso irmão que colabora na apresentação desse podcast. A todos, uma boa noite, um bom repouso. E por fim, nós não poderíamos de encerrar esse programa sem rezar. Nós vamos rezar a oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Nós também somos discípulos, precisamos aprender com o Mestre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, uma santa e abençoada noite. Obrigado.